Sejam bem-vindos a mais um treinamento do SGI. Meu nome é William Gomes, técnico em segurança do trabalho e responsável pelo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Eu sou Railton Carvalho, engenheiro ambiental e responsável pelo Sistema de Gestão Ambiental. Hoje vamos falar sobre o Procedimento Geral de Perigos e Riscos, o PG-13, Aplicação de Análise de Riscos, a APR, e a Percepção de Riscos. O objetivo desse procedimento é definir o processo de identificação, avaliação e controle de perigos e riscos, sejam eles à segurança, à saúde ou ao meio ambiente, e também aos processos inerentes às atividades desenvolvidas pelo Grupo RCS. Lembrando que esse procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo RCS e também aos prestadores de serviço. Digamos que você esteja executando uma atividade. Você consegue observar os riscos que você está exposto? Consegue determinar as medidas de controle para esses riscos? Chamamos isso de percepção de riscos. Primeiro, vamos entender o que é percepção. Na psicologia, percepção é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir do histórico de vivências passadas, ou seja, as memórias. Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. A grande sacada do negócio aqui é aprender com situações reais sem que elas aconteçam com você. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de acidente em altura, e que os mesmos geralmente ocorrem devido à não utilização correta das medidas de controle contra quedas. Por exemplo, cinto de segurança, italabarte, linha de vida e etc. Você também já deve ter ouvido falar sobre perda auditiva induzida pelo ruído. A aplicação de medidas de controle a fim de eliminar ou mitigar o risco, como por exemplo, utilizar protetor auricular, afasta a possibilidade de uma perda auditiva. Essas situações se repetem para N ocasiões. Portanto, esteja sempre atento às orientações do SESMIT, não se exponha aos riscos de forma desprotegida, porque isso pode gerar danos à sua saúde. Já o risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de eventos perigosos ou exposições perigosas relacionadas ao trabalho e da gravidade da lesão e doença que pode ser causada pelos eventos ou exposições. Agora que entendemos um pouco sobre a percepção de riscos, vamos falar sobre a análise preliminar de riscos, a APR. É requisito normativo que os perigos e riscos sejam identificados e avaliados, levando em consideração todas as atividades, sem exceção. E essas informações devem ser de conhecimento de todos os funcionários. Vale ressaltar que as APRs abordam perigos e riscos à segurança, à saúde e também ao meio ambiente. O SESMIT, em conjunto com os profissionais envolvidos na execução da atividade, deve analisar as tarefas a serem desenvolvidas, considerando os quesitos do procedimento de identificação de perigos e riscos, os recursos e o local onde serão executadas as atividades. Vale ressaltar que a participação de vocês, colaboradores, é de suma importância. Como interpretar a APR? Após a identificação dos perigos e riscos, à segurança, à saúde e ao meio ambiente relacionados às atividades ou funções, o elaborador do documento lista esses perigos e riscos na APR e avalia o grau de risco de cada um dos perigos, considerando as condições típicas de execução da atividade. Como vocês podem ver, esse é o nosso modelo de APR. Todos vocês já devem estar familiarizados. O primeiro item traz o objetivo da APR. O segundo, a área, por exemplo, elétrica, civil, hidráulica. No terceiro item, vem as funções que essa APR contempla. No quarto item, você terá acesso às identificações dos perigos, avaliação dos riscos e determinação das medidas de controle. Lembrando que elas necessariamente devem seguir a ordem hierárquica, de eliminação até o uso dos EPIs. A avaliação do risco é feita através dessa matriz de risco.
Ao cruzarmos dados referentes à frequência, que vai de remota a frequente, e a severidade, que vai de desprezível a catastrófica, teremos o grau de risco. No procedimento e na PR, vocês também têm acesso à legenda. Onde encontrar as APRs? O SESMIT disponibilizará as APRs aplicáveis à frente de trabalho. Elas podem ser por função e por atividade. Lembrando que as APRs ficam disponíveis na sua frente de trabalho e no diretório do SGM. As APRs por função devem contemplar todas as funções presentes no contrato. Já as APRs por atividade são elaboradas quando houver atividades não rotineiras e que envolvam maior risco. O responsável pela segurança do trabalho, encarregado, engenheiro e ou preposto, deverá elaborar a PR específica para a atividade e disponibilizar aos colaboradores que a executarão. Você, colaborador, é responsável por providenciar as medidas de controle nas APRs e somente iniciar suas atividades após estar munido de todos os equipamentos indicados nesse documento, de acordo com o risco que você irá estar exposto. A fim de garantir a melhoria contínua dos processos, os responsáveis técnicos e o encarregado, ou preposto, sempre que possível deverá analisar as APRs juntamente com os executores, ouvindo-os e anotando críticas e sugestões. Após a análise, a necessidade de revisão deverá ser informada ao SESMIT. Além disso, o responsável técnico, o encarregado e o SESMIT deverão monitorar e analisar a eficácia dos controles operacionais. Ocorrências tais como incidentes ou acidentes indicam a necessidade de adoção de melhoria dos controles operacionais e, eventualmente, revisão do grau de risco avaliado. O SESMIT deverá ser informado caso ocorra alguma alteração no processo de trabalho, ambiente, maquinários ou outras situações que acrescentem ou alterem as atividades a serem desenvolvidas, para que a PR seja atualizada. O responsável pela segurança e saúde no trabalho poderá realizar inspeções não programadas nas frentes de serviço, com o objetivo de confrontar o conteúdo da APR com a prática em campo. E quaisquer diferenças identificadas devem ser analisadas e corrigidas. Caso tenha restado alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo ou com o técnico de segurança do trabalho responsável pelo seu contrato. Estamos sempre à disposição. Lembre-se, para que a segurança e a saúde no trabalho seja eficiente, é necessário a participação e colaboração de todos vocês. Até a próxima e tchau!